374ª reunião plenária da 17ª legislatura, 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. 285ª reunião plenária ordinária da 17ª legislatura. 51ª reunião plenária da 4ª sessão legislativa de 2020. 26ª reunião plenária ordinária da sessão legislativa. 4 de novembro de 2020, quarta-feira, 15h16. Solicitamos que o vereador Rafael Colucci, secretário da mesa diretora, faça a leitura da agenda legislativa. Agenda legislativa, expediente, leitura e votação da ata da reunião plenária número 373. Coloco em votação a dispensa da leitura da ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Coloco em discussão a ata. Os vereadores que desejam discutir a ata se manifestem. Coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a ata da reunião plenária número 373. Proposições, na sua totalidade, em número de 22, presidente. Comunicações ao plenário. Em votação, requerimento de justificação de ausência de autoria do vereador Roberto Gabriel Tozon, justificando a ausência nas reuniões plenárias número 281, 282, 283 e 284, realizados no dia 19, 21, 26 e 28 de outubro do corrente mês, tendo em vista que testou positivo para o Covid-19, conforme laudo em anexo. Coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a justificativa de ausência do vereador Roberto Gabriel Tozon. Era isso para o momento, senhor presidente. Nós convocamos os senhores vereadores que estão na casa para iniciarmos a sessão plenária. Por sugestão da feita a mesa, a sugestão é de que se antecipe a ordem do dia. Se realize a ordem do dia antes do grande expediente do vereador Luiz Miguel. Gostaria que o vereador Luiz Miguel se posicionasse. Convocamos os senhores vereadores que estão na casa para que se posicionem. Vereador Rafael, só se informe se a reunião do... Já terminou a reunião? Então tá bom. Convocamos os senhores vereadores que estão na casa para iniciarmos a ordem do dia. Gostaria de colocar em votação ao plenário a realização da ordem do dia. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os que não concordam se manifestem. Aprovado. Convocamos os senhores vereadores que estão na casa para a realização da ordem do dia. Vamos validar a presença dos vereadores que estão no sistema. Importante falar para quem nos assiste que o sistema informatizado, ele é bom, ele é positivo, mas que às vezes dá alguns atrapalhos aí, né? Mas daqui instantes nós iniciamos a sessão plenária já com a ordem do dia. Nós suspendemos a sessão, retornamos daqui 5 minutos, tão logo seja dado presença aos vereadores no sistema. O Miqueias já está providenciando isso junto ao sistema.
O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Convocamos os senhores vereadores que estão na casa para reiniciar a sessão plenária de hoje, 4 de novembro de 2020, 15 horas e 32 minutos, após atendimento do sistema de informática que validou a presença dos senhores vereadores. Conforme deliberação do plenário, será iniciada a ordem do dia. E desta forma, iremos fazer a votação da ordem do dia e, em seguida, o grande expediente do vereador Luiz Miguel. Esta mudança foi votada pelo plenário com a autorização do vereador que hoje usa a tribuna para o grande expediente. Solicitamos ao vereador Rafael Colucci que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, em discussão e votação, conforme inciso 1º do artigo 207 do Regimento Interno. O veto somente será rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara. Maioria absoluta, 11 votos. Favorável, mantém o voto. Contrário, rejeita o voto. O veto. O presidente manifesta também o seu voto. Veto total ao projeto de lei 0025/2020. Autoria: Gabinete do vereador Márcio Assis Patucci, que dispõe sobre a obrigatoriedade para todas as compras e contratações de serviços realizados pelo Poder Executivo no combate à Covid-19. Sejam informadas à Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Parecer da CFPC, voto favorável pelo acatamento do veto total, com o voto contrário dos vereadores Cleison Consalter e vereador Alex Necker. Em discussão, vereador Márcio Patucci, inscrito. Senhor presidente, vou falar do microfone à parte. Quero aqui pedir aos colegas vereadores que possam avaliar os seus votos e que nós possamos derrubar o veto do senhor prefeito, tendo em vista que esse projeto de lei tem por objetivo implementar mais um canal de transparência, principalmente para esses recursos que vieram do governo federal, oriundos, né, dessa pandemia, a partir de um deslocamento de verbas de quase 26 milhões de reais para que o município de Passo Fundo pudesse, então, recompor seu orçamento e aplicar isso de forma decisiva, não apenas na saúde, mas também em outras áreas. Qual foi a nossa surpresa? Achamos muito estranho esse veto do senhor prefeito, principalmente, né, no momento em que vários municípios têm aprovado leis semelhantes a essa, com o objetivo exclusivamente de dar transparência à aplicação desses recursos. Então, eu peço aqui vênia aos senhores colegas que possam, na medida do possível, acompanhar o meu voto pela derrubada do veto do senhor prefeito. Não tendo mais nenhum inscrito, o projeto está, o análise do veto do prefeito ao projeto está em votação. Vamos esperar aí.
Pessoal, solicito que os vereadores encerrem a votação para que eu possa passar para a próxima ordem do dia. E avisamos os gabinetes que estamos com o sistema funcionando novamente e iremos fazer a votação deste e dos demais projetos. Solicito que os vereadores procedam à votação. Vereador Fernando Rigon. Encerrada a votação. 14 votos favoráveis à manutenção do veto e 6 votos contrários. Solicitamos ao vereador Rafael Colucci que proceda à leitura do próximo projeto em votação. Projeto de lei número 0049/2020. Autoria, gabinete do vereador Ronaldo Severo da Silva. Denomina de rua Germano Luiz Spod, a rua B, no loteamento Reserva do Mirante, no município de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Pareceres, CCJ, parecer favorável, relator vereador João dos Santos. CPDUI, parecer favorável, relator vereador Renato Checker. Em discussão e votação. Vereador Ronaldo Rosa, autor do projeto, está inscrito e tem o tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, vereador Saul Spinelli, colegas vereadores presentes na casa, quem nos acompanha através das redes sociais, nosso boa tarde, ao público presente aqui no plenário também. Uma satisfação hoje poder apresentar aqui ao plenário da Câmara esse projeto de lei, que na verdade era para ter sido votado ainda antes desse período difícil que nós estamos passando, esse período de pandemia, né? Depois entrou, um rito diferente nas sessões plenárias da Câmara, tivemos aí na análise junto às comissões um imprevisto com relação à aprovação de um loteamento que não estava aprovado e, portanto, loteamento não estando aprovado, não era possível denominar ruas nesse loteamento. E agora, felizmente, sanado todas as dificuldades legais, hoje eu tenho a imensa satisfação, a honra, né, de indicar a denominação de Germano Luiz Spod, a Rua B, no loteamento Reserva do Mirante, aqui no município de Passo Fundo. Vô Germano, né, como os mais próximos chamavam, né, e aqui estão os netos, a Rafaela e o João, que eu já quero cumprimentar aqui, dizer que é uma alegria ver vocês aqui no plenário da Câmara. Ele, um homem trabalhador, né, que, como uma história bonita, né, de pessoas que alcançam seus objetivos na vida, começou com muito trabalho, né, se tornou um empresário, se tornou um comerciante de destaque, especialmente no ramo de ótica aqui de Passo Fundo. Nascido em 24 de março de 1944, na cidade de Passo Fundo, filho de Alcindo Carlos Spod e Luiz Spod, casado com Giselda Maria Spod, que também se faz presente aqui, que a gente registra com muita alegria, muita satisfação a presença da senhora aqui. Tendo 2 filhas, a Renata, que está aqui presente, doutora Renata, uma satisfação também recebê-la aqui no plenário da Câmara, e a Alessandra. Germano Luiz Spod, ótico de formação por mais de 45 anos, foi representante comercial no ramo de óculos, armações e lentes, percorrendo o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por onde semeou amizades, contatos e deixou um legado de carinho e respeito dos clientes. Clientes esses que, com o passar do tempo, acabaram se transformando em grandes amigos, não sendo rara, às vezes, né, que o vendedor frequentava a residência deles, onde, em muitos casos, atendeu mais de uma geração de família de comerciantes.
também nos hotéis onde pernoitava. Era uma agradável companhia para os colegas de profissão, um homem que tinha uma tranquilidade, um conhecimento, uma estima que era natural, peculiar, né, um dom dele. Gostava de contar causos, relatar histórias, né, que prendia a atenção daqueles que o ouviam. Depois, aposentado da história, da estrada, ele continuou o seu ofício no ramo óptico, abrindo uma ótica em casa, onde agariou grande quantidade de clientes com o mesmo estilo, um atendimento personalizado, também com o tempo para contar as suas histórias, contar os causos, que era sua marca registrada, ou ainda ensinar uma receita de culinária, já que também era um grande mestre cozinheiro. Vereador Leandro Rosso, enquanto vamos vendo aí algumas fotos, né, do nosso Germano Luiz Spode, que hoje está sendo colocado o nome aqui para aprovação de uma rua, onde vamos eternizar o seu nome na cidade de Passo Fundo, eu concedo a parte, vereador Leandro. Vereador Ronaldo, rapidamente, eu quero te parabenizar, a você, todos os familiares, e dizer que, independente do período que antecede as eleições, esse é o papel, presidente da Câmara de Vereadores. É trabalhar, é fazer leis e reconhecer o trabalho e a marca de pessoas que fizeram em Passo Fundo. Deixaram um legado, deixaram o seu nome, e hoje eu lhe parabenizo o senhor, os familiares, por essa bela e justa homenagem. Esse também é o papel da Câmara de Vereadores. Obrigado, vereador Leandro. Germano Luiz Spode, maçom, chegou ao grau 33, tendo sido reconhecido na loja maçônica Concórdia do Sul como um grande mestre de banquete, mercê de uma grande qualidade como cozinheiro, também dedicado às atividades, às tarefas de carpintaria, ofício que herdou do seu avô. Foi 2 vezes presidente do Clube Náutico Capingui, outra grande paixão sua, clube que frequentava há mais de 40 anos e onde também era reconhecido como um grande campista. E aqui eu abro um parênteses, né, porque conversei com muitos amigos em comum, que também são lá do Clube Náutico Capingui, e eles me falavam do seu Germano, dizendo que seu Germano tinha uma medida exata, se é que assim dá para se dizer. Era um homem que gostava de ver todo mundo alegre. Tinha alguém próximo dele, já meio cabisbaixo, ele já chegava lá, botava ânimo, tentava colocar a pessoa para cima, animava, né, contava uma história. Vereador Ronaldo, pois não. Como nós estamos componendo o sistema, não apitou para avisar que o seu tempo já encerrou. Eu lhe dou mais 30 segundos. Solicito, então, 5 minutos de comunicação 5 minutos? urgente importante, líder. Não, mas não... Então, mas o senhor conclua. Tá bom. Conclua, por gentileza. Então, só abrindo um parênteses aqui rapidamente, ele era um homem que gostava de ver todo mundo feliz, assim como ele era uma personalidade feliz. E quando alguém estava triste, ele animava a pessoa, colocava um astral na pessoa. Mas quando também estava muito animado, estava demais, ele ia lá e pedia para a pessoa, quando estava muito agitada a coisa, pedia para o pessoal se acalmar. Então ele tinha aquela medida exata. Vereador Patúcio, vou dar tempo de conceder uma parte rapidinho. Rapidamente, vereador. Quero aqui saudar a Vossa Excelência pelo reconhecimento do seu Germano. Eu que convivi com ele na fraternidade, eu quero aqui também estender os cumprimentos à família, dizer que essa homenagem ela é essencial, né? Um grande homem que teve uma brilhante história. Eu também quero cumprimentar o Carlos Biller e dizer que Vossa Excelência foi muito feliz quando registra na história de Passo Fundo toda a trajetória do seu Germano Spode, pelo seu reconhecimento como homem, né? Uma figura ímpar na sociedade, a qual quero aqui me solidarizar também pelo seu reconhecimento. Então, mais uma vez, cumprimentando o vereador Ronaldo por essa belíssima lembrança. Sim. Obrigado, vereador Patúcio. Só para concluir, presidente, então dizer que Germano Luiz Spode faleceu inesperadamente no dia 9 de abril de 2017, com 73 anos de idade. Pai, esposo e avô exemplar, era um verdadeiro ídolo para os netos, quem deixou um grande legado de amor, fraternidade, respeito ao próximo, dedicação integral à família. E agora sim, finalizando, quero dizer que ninguém morre ou deixa de existir simplesmente. A pessoa morre quando ela deixa de ser lembrada. Tá bom. E hoje, peço a aprovação desse projeto pelos colegas vereadores, que assim nós estaremos lembrando o nome de
Germano Luiz Spode para a eternidade aqui em Passo Fundo. Obrigado, senhor presidente. Pessoal, o projeto está em votação. Tá bom? Essa nossa sessão de hoje está atípica, porque como a gente é, Biller, acostumado com o sistema vigia a questão dos minutos, né? Mas enfim, nós estamos com o projeto em votação. Quero registrar aqui que o vereador Ronaldo Rosa foi muito feliz nesse projeto. A Câmara de Vereadores tem sim a obrigação de resgatar os nomes de personalidades da nossa comunidade, mostrar à comunidade os feitos das pessoas, e quem conhecia o seu Germano gostava dele, ele tem uma história que deve ser seguida pelos que estão aí, né? Um homem de família, um empresário, seguiu sua vida, construiu sua família, né, Ronaldo? Que é o mais valoroso. Com certeza um homem rico, né, que construiu uma grande família e com valores e princípios. O projeto está em votação, solicito que os vereadores procedam à votação para que a gente siga a ordem do dia. Registrar mais uma vez a presença do Biller aí, que é uma grande liderança aí do Hospital de Olhos Diógenes Martins Pinto, que atende toda a nossa região aí e é referência no estado. O hospital e o Biller, né? Faz parte do nosso sistema, a gente está escravo daquilo que muitas vezes foi uma... Muitas vezes não, é uma conquista, né? Falta o vereador Valdo e encerramos aí a votação. Convocamos o senhor Rafael Colucci para comparecer à mesa e proceder à leitura do próximo projeto. Não tem mais, mas tem um aqui que... Espera só um pouquinho. Sim. Agradecer o Miqueias aí do sistema de informática, né, que está nos auxiliando aí como sempre. Encerrada a votação. Encerrada a votação com 19 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Desta forma, projeto aprovado. Nós prosseguimos a nossa sessão colocando em votação manual, né, a questão do novo cronograma da aprovação do orçamento. Desta forma, solicito a presença da Silvia aqui para me auxiliar. Vamos colocar em votação. Em votação, a Comissão de Finanças, Planejamento e Controle, novo cronograma de tramitação do projeto de lei número 46/2020, que estima a receita e autoriza a despesa do município de Passo Fundo para o exercício de 2021. O cronograma, então, coloca em votação não no dia 16, e sim no dia 18. A votação do nosso orçamento seria na segunda-feira, dia 16. Passa para quarta-feira, dia 18. Tá? E com isso, as emendas podem ser feitas, refeitas, corrigidas, retiradas e protocoladas até amanhã. Em votação, os vereadores que concordam
com este novo calendário permaneçam como estão e os que não concordam se manifestem. Aprovado por unanimidade. Seguimos, ficaram igual, tá aí, tá votado. Seguimos agora com o nosso orador do grande expediente, vereador Luiz Miguel Chese. Já queremos agradecer o vereador Luiz Miguel, que adiou seu grande expediente em função da ordem do dia. 16 horas e 16 minutos. O senhor tem o tempo regimental de 30 minutos. Carlos Bilhas. Senhor presidente, senhores vereadores, nossos cumprimentos, os familiares do homenageado, Carlos Biller e demais familiares que se fazem presentes. Importante homenagem foi feita aí pelo colega vereador Ronaldo Rosa. Quero saudar aqui os meus amigos e apoiadores presentes, Sena, grande liderança, presidente do bairro Ipanema, também nossa líder comunitária, a Grace Serafini, líder comunitário e que foi presidente por quase 20 anos lá do Garden, meu amigo e compadre Marlon Andrei. Saudar o Saulo Covatti, que nos assessora neste momento, juntamente com o guerreiro de sempre, meu companheiro inseparável, Rodrigo Niederauer, do qual eu tenho uma grande estima também, os meus amigos lá do bairro Independente, que hoje vieram nos visitar. Obrigado pela acolhida em suas casas, pela recepção. Quero dizer, senhores vereadores, que vamos iniciar hoje o grande expediente quase que antecede as eleições de 15 de novembro. Estamos aí a 11 dias das eleições. Passo Fundo, uma cidade universitária, de um povo inteligente, de um povo que cultua as tradições, de um povo sábio, que sabe analisar e com certeza, dia 15 de novembro, saberão conduzir ou reconduzir o Legislativo Municipal e também o Executivo. Quero iniciar falando das emendas impositivas e, para um melhor esclarecimento da população, emenda impositiva é o instrumento pelo qual os vereadores podem apresentar emendas à lei orgânica destinada a recursos do município para determinadas obras, projetos ou instituições. A emenda constitucional 86 de 2015, que alterou os artigos 165 e 166 da Constituição Federal de 88, logo, por força constitucional, as emendas parlamentares individuais têm sua execução obrigatória, Sena. Por isso, denominadas emendas impositivas. Em 2017, nós realizamos algumas emendas para a compra de equipamentos nas unidades de saúde das seguintes comunidades: Cais, Boqueirão Hípica, Cais do bairro Luísa, Cais do bairro Boqueirão, bairro Petrópolis e o PSF Santa Marta. No ano de 2017, foram estas comunidades atendidas através de visitas, observando as necessidades, direcionando verbas para a melhoria das infraestruturas
de atendimento à comunidade. Neste mesmo ano também realizamos a destinação de verbas para a reforma da DPPA, Delegacia da Polícia Civil, da qual foi vetado por não haver convênio com os Concepro e, consequentemente, com a Prefeitura. A próxima gestão municipal, que irá assumir em janeiro, senhores vereadores, quero também ressaltar e esclarecer à comunidade que em 2017 realizamos, porque muitos dos vereadores destinaram verba para o projeto Guardião. Eu acho que todos os vereadores dessa casa participaram desse projeto, o projeto Guardião, que é um projeto de emendas impositivas dos 21 vereadores. No ano de 2018, foram as seguintes destinações das emendas impositivas: compra de unidade de saúde nas seguintes comunidades: UBS Santo Antônio da Pedreira, PSF Bairro Donária, UBS Vila Operária, UBS Vila Nova, e novamente destinamos os valores para o projeto Guardião. E em 2018, nós destinamos valores para o Hospital Municipal César Santos. Nós temos alguns projetos também, falando que em 2019 foram as seguintes destinações, que foram lá para o SF do bairro Planaltina, CAPS 2, Centro de Atenção Psicossocial, ISF da Vila Matos, e novamente destinamos para o Hospital César Santo para ampliação de recursos. Destinamos também verbas para a reforma da Escola Municipal Santo Antônio da Vila Rice e adequação da reforma da Capela Mortuária da Vila Lucas Araújo. Emendas de 2020 já estão tramitando, porém, em razão de regramentos internos que nos vedam divulgá-los, neste momento, deixarei para informá-los tão logo o pleito municipal finda no dia 15 de novembro deste ano. Falando em portal de transparência, eu acho que o portal de transparência, ele não tem tanta transparência. Porque veja bem que nós não soubemos até hoje, principalmente no que diz respeito à imprensa, e nós gostaríamos de saber os gastos total da imprensa, mas principalmente nós não tivemos acesso, senhoras e senhores, à informação das receitas e despesas decorrentes do combate ao Covid-19. Soubemos que veio verba federal, todo mundo sabe que veio verba federal, mas nós não soubemos aonde foi empregado, qual o valor que foi empregado, aonde que foi empregado, qual o destino dado e qual o valor. E eu acho que, Passo Fundo, nós precisamos saber. Nós estamos numa cidade onde nós, vereadores, somos cobrados por onde passamos. Aonde que foi a verba? Quanto, vereador Rufa, que foi destinado para a Rádio Uirapuru? Qual é o montante pago para cada emissora de rádio? Isso não consta no portal da transparência, que eu acho que é um direito nosso, como cidadão, como vereador, que as pessoas que estão nos assistindo querem saber. Escuta, mas eu não sei quanto é que o município gasta com a Rádio Planalto, ou com a Rádio Uirapuru, com os jornais. Se são valores equiparados, ou se alguma emissora ganha mais que a outra.
Isso nós temos que saber aonde nós encontramos. Mas, vereador, o senhor não pode fazer o pedido de informação? Foram feitos pedidos de informações. Não somente por esse vereador, como também por empresa, pela Locus, que fez o pedido de informação e até hoje não recebeu a informação devida. Então, a gente é questionado por onde passamos. Nas reuniões, vereador, o senhor sabe quanto que veio para o combate ao Covid-19? Não sei. E o senhor sabe me dizer aonde foi colocado esses valores? Qual o destino que foi dado? Ou foi um cheque em branco dado para a atual administração administrar um valor federal? Já que não existe apontamento por parte do Tribunal de Contas. O que o Tribunal de Contas vai apontar, sim, para o próximo prefeito, será, sem dúvida nenhuma, a não execução das nossas emendas impositivas. Que já se diz, emenda impositiva e tem que ser feita. Ela tem que ser executada. E o prefeito atual será responsabilizado por isso. Outro questionamento também, feito por nós, pela população, inclusive pela empresa Locus, é se a prefeitura, qual foi o custo da contratação da IMED para atuar na pandemia aqui em Passo Fundo. A IMED foi contratada, ela recebeu, mas ninguém sabe quanto é que foi pago. Ninguém sabe. Ou se algum vereador da base, ou líder do governo sabe nos informar, o microfone do Aparte está à disposição para nos dizer quanto que a prefeitura gastou com a IMED, que trabalhou na pandemia. Ótimo. Fez um trabalho bom? Fez. Nós só queremos saber quanto foi gasto. É um dever nosso de saber, é um dever da população. E nos perguntam, fica feio para nós, vereador, não saber. Mas, vereador, o senhor não sabe? Foi feito pedido de informação? Foi respondido? Não foi. A atual administração responde o que convém. O que não convém, eles não respondem. E se não existe nada de anormal, nada obscuro, o porquê nós não saber? Eu acho que é importante, principalmente nesse período pré-eleitoral, para que o município venha a público. Até nos programas eleitorais, nós gastamos tanto com a IMED, veio tanto em verba federal, foi aplicado nisso, nisso e nisso. O total foi isso que aconteceu e nós não soubemos nada. Nada vezes nada. Então eu deixo aqui este pedido de informação verbal aos meus colegas nobres vereadores da base do governo, para que nos informe. Talvez eu esteja equivocado, talvez esteja no portal da transparência e esse vereador não visualizou, não viu. Mas então são 3 pedidos. Quanto veio da pandemia, quanto foi gasto e aonde foi aplicado. Quanto foi gasto com a faculdade IMED? Simplesmente nós queremos saber. Apenas isso. Que não é eu que quero saber. Acho que os vereadores querem saber. A população, a comunidade quer saber. Nós queremos as claras. Existe o portal da transparência que tem que ser transparência. Nós queremos saber quanto que o município gasta por órgão de imprensa. Para nós saber qual é o trato que é dado ao executivo para os nossos órgãos de imprensa, se são equiparados os valores, ou se apaga um valor para um valor para outro, conforme a audiência, conforme saem as notícias, elogiando ou criticando a atual administração. Mas nós queremos saber, importante nós saber. Entrando no outro assunto agora, senhores vereadores, pasmem que hoje, ao chegar
em uma fruteira de um amigo meu aí no bairro Boqueirão, vereador Colucci, vereador Rude, os senhores que fazem base da base do governo, gostaria que os senhores prestassem atenção no que este vereador vai relatar aos senhores. Ele me disse que a vigilância sanitária do município esteve lá na fruteira dele, que é uma fruteira modelo, com toda a higiene, uma das maiores fruteiras do Boqueirão. Só que a vigilância sanitária encontrou lá produtos tipo torresmo, galinha caipira, queijo colonial, ovos coloniais, e que não estavam adequados na legislação vigente. O que a vigilância fez? Isso aconteceu ontem. Ao invés de notificar o proprietário que paga imposto, altos impostos, que gera emprego, 8 empregos, que notificasse e mandasse retirar a mercadoria. O que eles fizeram, Sena? Eles pegaram toda aquela mercadoria, colocaram dentro de um latão de lixo, quebraram todos os ovos caipira em cima dos salame colonial, do torresmo, das galinhas caipira. Quebraram todos os ovos caipira em cima para que não fosse reaproveitado. E não deram chance nenhuma do proprietário se defender ou que de repente retirasse os produtos da mercadoria e se adequasse. Essa é a forma de administrar? Essa é a forma de você cuidar ou dar uma atenção melhor a um empresário que gera emprego, 8 empregos diretos, fora os indiretos, de uma grande fruteira lá no Boqueirão. Até eu esperei que eu ia preservar o nome. Não, se quiser dar o meu nome, dá o meu nome. Porque o que fizeram comigo não se faz com ninguém. E isso aí que aconteceu com ele, pessoal, aconteceu em vários estabelecimentos. Aconteceu na feira do produtor, aconteceu no interior. A forma truculenta, mal-educada, desrespeitosa dessas pessoas. Mas não tem um administrador, não tem um secretário, onde essas pessoas são subordinadas para fazerem esse desrespeito com o empresário que gera emprego e que paga os impostos. Luiz Miguel, eu fiquei estarrecido. Eu estava no interior, eu estava na Ceasa, estava apenas a minha esposa e os funcionários. Essa mercadoria não poderia ser destinada a uma instituição? Colocar tudo numa lata de lixo, Rufa, e quebrar todos os ovos caipira em cima, para que não houvesse um reaproveitamento? Isso é o maior desrespeito de uma secretaria com um empresário do ramo. Imaginem, senhores, eu, graças a Deus, nunca aconteceu eu estar num estabelecimento comercial e acontecer esse episódio, que eu vou dizer aos senhores que eu não sei como que eu ia me comportar. Na minha frente eles vão me fazer isso aí. Com certeza, eu digo e assino embaixo. Na minha presença, eles não iriam fazer o que fizeram. Meu compadre Marlon. Então, o tempo está, faltam 10 minutos, algumas pautas que nós vamos trabalhar e que inteligentemente me é trazida pela Grace, está nos acompanhando aí nesse trabalho. Será sem dúvida nenhuma ampliação do atendimento da Delegacia da Mulher. Maior índice de violência doméstica contra a mulher acontece nos finais de semana. E nós temos a DPPA muito bem atendida pelos meus colegas policiais, delegados, escrivães, inspetores, comissários. E diga-se de passagem,
temos em Passo Fundo as delegacias de polícia civil que melhor atende em Passo Fundo e com um índice de resolução muito grande em criminalidade independente da pandemia. Independente também do atendimento péssimo do governo do Estado para com a Polícia Civil, para com a Brigada Militar, agentes penitenciários, sem um representante de Passo Fundo, sem um deputado estadual que levante uma bandeira em prol da segurança pública, em prol da educação. Estamos à mercê de um governo, e eu falava por telefone com o meu particular amigo, o Dr. Ranolfo, vice-governador, e eu disse para ele, Sena, Dr. Ranolfo, o senhor tem que imediatamente dizer por que veio ao governo do Estado, defendendo a nossa classe, o senhor como delegado de polícia, não dizendo amém a tudo que esse governo está fazendo. Caso contrário, doutor, com todo o respeito e carinho que eu tenho em estima pelo senhor, que nós corremos ao Estado aí, buscando voto, ele para estadual ou para federal, a amizade que eu tenho por ele, o senhor não vai conseguir se eleger nem a vereador do seu município de Canoas, do qual o senhor foi secretário de Segurança, e sem dúvida nenhuma o senhor é um grande nome da Polícia Civil. Agora o senhor não pode ficar à mercê de um governo autoritário, de um governo que não tem respeito com o funcionalismo, de um governo que mentiu para todos nós. Muito obrigado. De um governo que mentiu para todos nós gaúchos e aconteceu o que está aí. Aumento de impostos e sobre a reforma tributária, os senhores sabem, né? Que tão logo terminem as eleições, o projeto da reforma tributária de aumento de impostos voltará a ser analisado pela Assembleia. Os deputados, principalmente da base do governador, pediram, governador, nós já não estamos muito bem no nosso município. Se esse projeto vier a ser aprovado agora, adeus às nossas campanhas. O que o governador fez? E todos nós soubemos. Retirou o projeto e dia 16 de novembro o projeto retorna à Assembleia para análise dos deputados e mais uma vez nós gaúchos sofreremos o grande baque do aumento dos impostos em alimentos e outros impostos. Também estamos com um projeto de recursos para mais PLPs, que são as promotoras legais populares, as mulheres da comunidade trabalhando nas suas comunidades, que é muito importante. O vereador Saúl, que também é simpático a esse projeto. Procuradoria Municipal da Mulher, órgão fiscalizador e qualificador de políticas públicas para as mulheres. É importante que tenha essa participação, porque nós temos visto situações em que não compactuamos, principalmente com o último episódio que ocorreu aqui em Passo Fundo, que já foi relatado, já relatei na última reunião, e solicitei ao Coronel Seolim como foi feita a chamada para que a Brigada Militar comparecesse rápido, como compareceu, ágil, como compareceu aquela tarde, naquele episódio. E estamos fazendo alguns levantamentos que possivelmente algum familiar, alguma profissional daquele setor seja ligado a algum colega da Brigada Militar, que por isso houve o atendimento rápido, eficaz e imediato, como ocorreu. Que nós queremos
né, que a Brigada Militar seja ágil. Agora, em todos os setores, principalmente quando você liga para o 190, que é aquela dificuldade. Primeiro que você tem uma informação para dar no 190, você, muitas vezes, as pessoas me ligam, sabendo que eu sou policial, vereador, tem essa seguinte informação para dar. Eu digo, liga para a Brigada, diz, não, lá tem que dar o CPF, tem que dar o endereço, as pessoas não vão se envolver. Eu acho que se tivesse, né, um outro caminho, eu acho que a resolução da criminalidade seria muito melhor. Nós somos contra a forma com que essa legislação municipal está fechando os bares que fechava às 11, agora está fechando às 22 horas. Uma resolução que é tipo shopping center, das 10 da manhã às 22 horas. Como que os músicos vão sobreviver, sendo que os estabelecimentos noturnos iniciam às 22 horas? E eu tenho uma ideia diferenciada, que se você abrisse os bares e estabelecimentos, as pessoas não iriam somente naquele horário. Então, já que é determinado o fechamento às 22 horas, todo mundo, principalmente ali na Gare, eu gostaria que os senhores passassem lá e visualizassem centenas de pessoas aglomerados, sentados, bebendo, sem máscara, porque eles vão lá todos no horário, porque às 22 fecha. 22h30 vai fechando. Se fosse aberto, será que iria ter esse acúmulo de pessoa? Será que a forma desse decreto do prefeito, ele não está equivocado? Será que se desse uma abertura, um às 10, outra às 11, outra à meia-noite, outra às 2 da madrugada, não existiria aglomeração? O risco seria menor, penso eu, porque aquele famoso barzinho ali da Independência, aqui na Baixada, ali dá 500 pessoas, 400, 500 pessoas, sem máscara. Sabe que o Covid, agora com a campanha eleitoral, o vírus não está sendo transmitido? Dia 16 o Covid volta. As notícias vinculadas na imprensa local começarão a ser divulgadas a partir do dia 16. Por enquanto, nem nós corremos risco, nem as pessoas que nos recebem em seus lares correm risco, porque estamos em campanha eleitoral. Agora, dia 16, vocês vão ver a mudança. Vocês virão novamente o doutor Drauzio Varela vir para a televisão, pedir para ficar em casa. Hoje, ele pede para sair, inclusive para as pessoas se cadastrarem para serem mesário. Então, senhores vereadores, às vezes é complicado você morar no município. Todos nós pensamos diferente, agimos de forma diferente, mas eu acho que o bem comum deve prevalecer. A população deve ser respeitada. E, para terminar, meu repúdio total à secretaria do qual a vigilância sanitária é subordinada, sobre mais esse triste episódio ocorrido em nossa cidade, de um desrespeito com o empresário que gera emprego, colocando as suas mercadorias boas no lixo e fazendo com que esse empresário, não deu chance para o empresário para ser notificado, para que ele pudesse retirar aquela mercadoria colonial e que nós gostamos, a galinha caipira, o torresmo, o
queijo, os ovos, colocaram tudo no lixo e quebraram todos os ovos para que a mercadoria não fosse reutilizada. Esta é a forma de administrar. Essa é a forma de cuidar das pessoas e cuidar dos nossos empresários de Passo Fundo. Muito obrigado, senhor. Parabenizar, então, o vereador Luiz Miguel pelo seu grande expediente e vamos entregar de volta o posto aqui para o nosso presidente Saul. Parabenizar o vereador Luiz Miguel pelo grande expediente, principalmente para essa questão das delegacias, que o vereador registrou e registrou muito bem. Até porque o policial está aposentado, mas por muitos anos foi policial e conhece bem a realidade, né? E a necessidade de estrutura que tem aí para a questão das delegacias. Nós vamos para a comunicação de vereadores. Desculpa. Para a comunicação de líderes. PDT. Declina. Cidadania. Ausente. PSD. Ausente. Republicanos. Ausente. Solidariedade. Declina. PSB. Solicito que o vereador João dos Santos assuma a presidência para que eu faça uso regimental do tempo de comunicação de líderes. Oi. O senhor tem o tempo regimental de 5 minutos? Eu solicito 3 minutos. 3 minutos. Solicito 5 minutos de comunicação de líderes. Concedido. Quero cumprimentar a mesa diretora, os senhores vereadores que estão aqui, reforçar mais uma vez a parabenização ao vereador Luiz Miguel pelo grande expediente. Eu estava na presidência despachando questão administrativa, mas ouvindo atento seu grande expediente. Eu gostaria de destacar um assunto, até prosseguindo um pouco da fala do vereador Luiz Miguel. Dia 11 de novembro, dia 11 de dezembro, nós teremos aqui em Passo Fundo a inauguração do novo prédio do Ministério Público Estadual. Uma obra realizada pelo Ministério Público sob a presidência do Dr. Fabiano Dallazem, promotor até pouco tempo de Carazinho, esteve atuando em Passo Fundo e hoje é chefe do Ministério Público, inclusive reeleito no segundo mandato. Um homem que coloca o Ministério Público na altura daquilo que os brasileiros esperam dos homens públicos e principalmente dos operadores da justiça. Tem caminhado por esse Rio Grande, tem caminhado pelo Brasil, tem feito diálogos com as outras instituições e pactuado parcerias que vêm a favorecer o povo gaúcho. Entre elas, a estruturação do Ministério Público para atender melhor, em melhores condições, Passo Fundo e região. Mas se essa notícia por si só já era boa, já é boa, vem junto com a ocupação do prédio atual pela delegacia, pelas delegacias. O delegado Adroaldo Schenkel é e vai ficar marcado na história de Passo Fundo como um dos mais atuantes, competentes, dedicados e humildes delegados regionais que passou por Passo Fundo. Tivemos muitos delegados competentes e temos vários, mas com certeza Senhor presidente, delegado... não querendo, o senhor está, parabéns pela alta, mas nós estamos sem quórum. Nós estamos sem quórum. Para conclamar que algum outro vereador venha, porque nós temos sem quórum, o regimento diz que nós temos que ter no mínimo 7 vereadores. Mas Ronaldo já está vindo. Vossa Excelência está pautando um assunto importantíssimo. Muito obrigado. Queremos, então,
convocar, chamar os vereadores que estão na Sim. casa para chegar até o plenário. Já estão aí. Podemos prosseguir? Agora, Então, continuo. podemos, senhor Registro presidente. a questão do delegado Eduardo. O delegado Eduardo é um delegado do seu jeito, da sua forma. Defende a estrutura da polícia, tem prestígio para lutar, para consolidar a estruturação, mas principalmente valoriza o policial, dialoga com a sociedade e, junto com o Ministério Público, dialogou esta ocupação do prédio do Ministério Público para as delegacias, principalmente dos vulneráveis. Delegacia da Mulher, Delegacia da Criança e Delegacia Cartórios dos Idosos. Esta é uma ideia do Ministério Público, junto com o delegado Adroaldo, junto com os delegados, mas de uma forma diferente. De uma forma em atender essa população vulnerável, a criança, a violação dos direitos, dos idosos. 40% dos nossos idosos no Brasil têm algum tipo de violação de direito. 40%. É alto, é altíssimo. E silencioso. Das mulheres, nem se fala. Infelizmente, a cada dia a gente se surpreende com a violência contra a mulher, mesmo como uma legislação moderna a nível de mundo. Mas esta questão de colocar ali as delegacias, que foi uma conquista pactuada pelo doutor Adroaldo, junto com o doutor Fabiano, junto com o Ministério Público, com os demais delegados, ela faz com que também se consolide algumas parcerias no sentido de fazer ali a intermediação da solução dos conflitos. Porque muitas vezes o idoso que sofre maus tratos, ele não quer a punição nem do neto, nem do filho, ele quer que se pare de fazer aquela violação. Muitas vezes a própria relação de violação contra a mulher é possível se resolver com a conciliação. Alguns casos é possível de se resolver. E nisto eu acredito que Passo Fundo vai avançar muito pela visão do delegado Adroaldo Schenkel, pela visão do doutor Fabiano, pela visão dos integrantes, tanto da Polícia Civil, quanto do Ministério Público, quanto da sociedade civil organizada. Para que esse espaço seja espaço de consolidação dos direitos dos vulneráveis e, ao mesmo tempo, a intermediação da solução dos conflitos. É muito positiva essa notícia, é a otimização do espaço público, pactuada entre dois homens públicos de respeito, de estatura e, principalmente, Passo Fundo se consolida no Estado e na região. A Delegacia da Criança, que também é muito bem conduzida, e aqui nós temos, e o vereador Luiz Miguel Seguido destaca, ótimos delegados, muito bem preparados, jovens inclusive, mas nós temos que fazer com que o trabalho seja de prevenção, tanto na criança, no idoso, quanto na mulher, se possível, intermediar ali a reconciliação, e se não for possível prevenir e nem fazer a conciliação, de que as pessoas sejam efetivamente punidas de forma exemplar e de forma que aquilo não se repita. As pessoas às vezes têm uma visão errônea de alguns atos. Por exemplo, mas o vô e a avó quiseram dar um presente para o neto. Se quiseram, tudo bem. O que não dá é o vô e a avó não ter mais dinheiro para se manter, enquanto comprou uma moto e deu dinheiro para o neto, para o filho, para a nora. A criança, não, no tempo que dava para educar não tinha marginal. Não, ninguém está impedindo os pais de educarem. O que se impede é de espancar, violentar, ter maus tratos e abandono. E por último, a questão da mulher, da violência, do espancamento
e de outros atos que muitas vezes não são físicos, mas ofendem tanto quanto a questão da agressão física. Então, pessoal, objetivamente, finalizo dizendo que esta é uma conquista. O Ministério Público, num prédio novo, estruturado, para defender os direitos da comunidade, os promotores competentes que temos aqui, e também a delegacia, que tem como comando geral o nosso delegado Adroaldo Schenkel, também lutando para mais estrutura, porque a estrutura também é importante no combate à violência e na investigação. Então, Passo Fundo ganha e muito no mês de dezembro com a consolidação desses espaços. Antes de passar a cadeira ao presidente, vamos chamar para a comunicação de líder do PSC. Ausente. MDB. Ausente. PCdoB. Aliás, DEM. DEM. Declina. PCdoB. Ausente. PTB. Ausente. PP. Declina. Passo agora, então, ao presidente, o posto de presidente aqui. Obrigado, vereador João dos Santos. Vamos à comunicação de vereadores. Vereador João dos Santos. Declina. Vereador Gleison Consalter. Ausente. Vereador Evandro Meirelles. Ausente. Vereador Edson Nascimento. Declina. Vereador Cláudio Rufa Soldá. Declina. Vereador Aristeu Dalalana. Ausente. Vereador Alex Neckel. Ausente. Vereador Valdecir Moraes. Vereador Saúl Spinelli. Declina. Rudimar dos Santos. Ausente. Ronaldo. Declina. Tozon. Ausente. Renato Checker. Ausente. Rafael Colucci. Ausente. Vamos agora, nesse momento, 16 horas e 57 minutos, para a pauta. A pauta de hoje. Em primeira discussão prévia, projeto de lei 051/2020. Autoria, Gabinete do Vereador Evandro dos Santos Meirelles. Denomina doutora Neuza Maria Cruz Candatem, o CRAS do bairro São Luís Gonzaga. Algum inscrito? Está em pauta, primeira discussão, este projeto. Temos inscritos na ordem do dia, no comunicação? Não? Não, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a apresentação e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, 9 de novembro, do corrente às 15 horas. Lembrando que as emendas podem ser protocoladas até amanhã, conforme novo cronograma aprovado nesta casa.